Aula 04, Gestão de documentos e arquivo corrente. Introdução geral ao tema. A gestão de documentos é um dos temas centrais da arquivologia moderna e aparece com muita frequência em provas de concurso, inclusive em questões da banca FGV. O ponto de partida é entender que a gestão documental surge como resposta ao crescimento acelerado da produção de documentos, fenômeno que se intensificou no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Com o aumento da atividade administrativa, científica, tecnológica e burocrática, as instituições públicas e privadas passaram a produzir uma massa documental muito maior do que eram capazes de controlar pelos métodos tradicionais. Nesse contexto, a preocupação das organizações passou a ser a racionalização. Essa palavra é fundamental para provas. Quando se fala em gestão de documentos, fala-se em racionalizar a produção, racionalizar a tramitação, racionalizar o arquivamento, racionalizar a avaliação e racionalizar a eliminação ou a guarda permanente. A gestão documental não existe para simplesmente guardar documentos. Ela existe para controlar o ciclo de vida documental, reduzir desperdícios, evitar duplicidades, garantir eficiência administrativa, permitir recuperação rápida da informação e preservar aquilo que tem valor permanente. A banca FGV costuma explorar exatamente essa lógica. Ela tenta diferenciar o candidato que decorou palavras soltas daquele que compreendeu a finalidade do processo. Em provas, é comum aparecerem alternativas dizendo que gestão de documentos é apenas distribuição de documentos, simples arquivamento, organização física ou guarda indiscriminada. Essas alternativas devem ser rejeitadas. Gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que acompanham o documento desde sua produção até sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente, especialmente nas fases corrente e intermediária. Conceito de gestão de documentos. O conceito clássico de gestão de documentos é muito cobrado. Segundo a lógica do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística e da Lei Federal nº 8.159 de 1991, gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando à eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. Para fins de prova, esse conceito deve ser decomposto. Primeiro, ele fala em procedimentos e operações técnicas. Isso mostra que gestão documental é atividade planejada, normatizada e especializada, e não simples improviso administrativo. Segundo, ele menciona produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Isso mostra que a gestão acompanha várias etapas do ciclo de vida do documento. Terceiro, ele restringe o foco às fases corrente e intermediária. Essa é uma das maiores pegadinhas da FGV. A gestão de documentos não se confunde com todo o tratamento arquivístico do arquivo permanente. Ela atua principalmente antes da fase permanente, embora tenha como uma de suas finalidades garantir que os documentos de valor permanente sejam corretamente preservados. Quarto, o conceito menciona a eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Isso significa que o destino final do documento é um elemento essencial da gestão documental. A expressão administração de documentos pode aparecer como sinônimo de gestão de documentos. A banca pode usar um termo ou outro. O candidato deve entender que, no contexto arquivístico, a administração de documentos se refere à própria gestão documental. Palavras-chave que a FGV costuma associar à gestão documental em questões de prova, especialmente nas alternativas corretas, aparecem com frequência as expressões racionalização, eficiência, eficácia, economicidade, agilidade, controle, acesso, preservação, avaliação, seleção, destinação, eliminação e recolhimento. Essas palavras indicam o núcleo da matéria. Quando a alternativa disser que a gestão documental busca racionalizar a criação, a tramitação, a classificação, o uso, a avaliação e a destinação dos documentos, ela provavelmente está no caminho correto. Quando a alternativa reduzir o tema à distribuição de documentos, guarda física, coleção documental ou mera sequência de documentos, há grande chance de estar incorreta. A FGV também gosta de confundir gestão de documentos com atividades típicas de outras fases ou funções arquivísticas. Por exemplo, arranjo e descrição são mais associados ao tratamento de documentos permanentes. Protocolo, registro, movimentação e expedição são atividades típicas do arquivo corrente e da fase de utilização, mas não correspondem, por si só, às três fases da gestão de documentos. Objetivos da gestão de documentos. A gestão de documentos tem como objetivo geral tornar o tratamento documental mais eficiente, econômico, seguro e útil para a administração. Isso significa que o documento deve ser produzido quando necessário, tramitar corretamente, ser usado por quem tem autorização, ser classificado de maneira adequada, ser avaliado conforme seus valores, ser mantido pelo tempo necessário e receber a destinação final correta. O primeiro objetivo é assegurar, de modo eficiente, a produção, a administração, a utilização, a avaliação e a destinação dos documentos. Em linguagem simples, a instituição deve produzir o documento certo, na quantidade certa, com forma adequada, controlar seu percurso e saber o que fazer com ele ao final de sua utilidade administrativa. O segundo objetivo é garantir que a informação arquivística esteja disponível em tempo hábil. Isso quer dizer que a informação deve estar no lugar certo, na hora certa e para as pessoas certas. A expressão pessoas certas é muito importante. A gestão documental não significa acesso irrestrito a qualquer pessoa. O acesso deve respeitar sigilo, restrições legais, proteção de dados e regras de consulta.
A banca pode criar uma armadilha dizendo que os documentos devem ser disponibilizados a qualquer pessoa que deles necessite. Essa formulação é perigosa, porque nem todo interessado tem direito de acesso. O correto é afirmar que a informação deve ser disponibilizada a quem possui legitimidade para acessá-la. O terceiro objetivo é eliminar com segurança os documentos destituídos de valor, sem prejuízo para a administração, para a memória institucional e para os direitos dos cidadãos. A eliminação não é descarte aleatório. Ela depende de avaliação, critérios técnicos, prazos de guarda e autorização competente. O quarto objetivo é preservar os documentos de valor permanente. A gestão documental, embora atue nas fases corrente e intermediária, deve impedir que documentos históricos, probatórios ou informativos sejam destruídos indevidamente. O quinto objetivo é apoiar a administração, a transparência, a cultura, o desenvolvimento científico, a prova de direitos e o acesso à informação. Por isso, a gestão documental tem importância administrativa, jurídica, fiscal, histórica, cultural e social. As três fases básicas da gestão de documentos. A gestão de documentos é dividida em três fases básicas. A FGV cobra muito essa divisão. As três fases são produção, utilização e destinação. Uma forma simples de memorização é pensar em nascimento, vida administrativa e decisão final. O documento nasce na produção, circula e é usado na utilização, e recebe uma decisão final na destinação. Primeira fase, produção. A fase de produção corresponde à criação dos documentos em razão das atividades naturais do órgão, entidade ou setor. Documento de arquivo nasce no exercício de uma função ou atividade. Por isso, a produção documental se relaciona aos princípios da organicidade e da naturalidade. O documento não é criado como peça isolada de coleção. Ele surge de uma necessidade administrativa, jurídica, fiscal, técnica ou operacional. Na fase de produção, a gestão documental busca evitar documentos desnecessários, duplicações, cópias inúteis, formulários redundantes e vias sem função real. O objetivo é racionalizar desde a origem. Se uma instituição produz documentos diferentes para os mesmos fins, com campos repetidos, informações duplicadas e excesso de formulários, o problema deve ser enfrentado na fase de produção. As atividades típicas da produção incluem a gestão de modelos e formulários, a padronização de documentos, a definição de normas para a criação documental, a otimização do uso de recursos reprográficos e informáticos, a escolha de equipamentos adequados e a orientação das pessoas envolvidas nas tarefas arquivísticas. A FGV pode perguntar em qual fase se resolvem problemas de excesso de documentos, formulários parecidos e produção duplicada. A resposta será produção, porque o problema está na criação documental. Segunda fase, utilização. A fase de utilização corresponde ao fluxo percorrido pelo documento enquanto ele cumpre sua função administrativa. É a fase do controle, do uso, da tramitação, da consulta, da recuperação da informação e do arquivamento enquanto o documento ainda tem utilidade administrativa frequente ou eventual. Nesta fase aparecem atividades como protocolo, expedição, organização, arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, elaboração de normas de acesso, controle de empréstimos, controle de consultas, classificação, organização e instrumentos de recuperação da informação. A FGV costuma cobrar uma pegadinha importante. O protocolo está ligado ao arquivo corrente, que é a primeira idade documental, mas dentro da gestão de documentos ele se insere na segunda fase, chamada utilização. Portanto, protocolo não é fase de produção. Protocolo é atividade relacionada ao controle do documento em uso, à tramitação e ao acompanhamento do fluxo documental. Outra pegadinha consiste em confundir utilização com uso apenas. A fase de utilização é mais ampla. Ela inclui o uso propriamente dito, mas também o controle de tramitação, a expedição, o arquivamento corrente e intermediário, a classificação e a recuperação da informação. Terceira fase, avaliação e destinação. A terceira fase é a avaliação e destinação, muitas vezes chamada simplesmente de destinação. É a fase mais complexa da gestão de documentos, porque envolve a análise do valor dos documentos, a definição dos prazos de guarda e a determinação do destino final. Nesta fase, pergunta-se se o documento ainda precisa ser mantido por razões administrativas, legais, fiscais, técnicas ou precaucionais. Também se verifica se ele possui valor secundário, isto é, valor histórico, probatório ou informativo. A decisão final pode ser a eliminação, a transferência para arquivo intermediário ou o recolhimento para arquivo permanente, conforme o caso. A FGV cobra frequentemente que a destinação é a fase em que se decide quais documentos serão eliminados e quais serão mantidos permanentemente. A decisão não é subjetiva nem casual. Ela deve obedecer a instrumentos técnicos, especialmente a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Cuidado com a diferença entre fases da gestão documental e idades do ciclo documental. Este é um ponto de altíssima incidência em provas. As fases da gestão documental são produção, utilização e destinação. As idades do ciclo documental são corrente, intermediária e permanente. A banca pode misturar as duas classificações para induzir erro. O arquivo corrente é a primeira idade documental. Porém, as atividades de protocolo, ligadas ao arquivo corrente, pertencem à segunda fase da gestão documental, a utilização. Assim, não se deve afirmar que protocolo está na primeira fase da gestão documental apenas porque o arquivo corrente é a primeira idade do ciclo documental. A fase permanente do ciclo documental não é uma fase básica da gestão de documentos.
A gestão documental atua nas fases corrente e intermediária, visando a eliminação ou ao recolhimento ao permanente. Depois do recolhimento, o tratamento passa a envolver funções típicas de arquivo permanente, como arranjo, descrição, difusão e preservação permanente. Atividades principais da gestão de documentos. As principais atividades de gestão de documentos são classificação, avaliação, seleção e destinação. Essas atividades estão interligadas. A classificação identifica e organiza os documentos segundo funções, atividades, estrutura ou assunto. A avaliação define valores, prazos de guarda e destinação. A seleção separa fisicamente ou logicamente os documentos conforme sua destinação. A destinação executa a decisão técnica, encaminhando o documento para eliminação, transferência ou recolhimento. Classificação de documentos. A classificação é a atividade que recupera o contexto de produção dos documentos. Ela procura identificar a função, a subfunção, a atividade e o tipo ou série documental que deram origem ao documento. Classificar não é apenas dar um assunto genérico. É relacionar o documento à ação administrativa que o produziu. Segundo a definição arquivística, classificação envolve análise e identificação do conteúdo dos documentos, seleção da categoria sob a qual serão recuperados e eventual atribuição de códigos. Em termos práticos, a classificação permite agrupar documentos relacionados, facilitar a recuperação da informação, apoiar a avaliação, orientar a seleção, permitir a eliminação segura, orientar transferência e recolhimento e facilitar o acesso. A classificação deve ocorrer, preferencialmente, no protocolo, no momento do registro do documento. Isso evita retrabalho e organiza o documento desde sua entrada ou produção. A classificação envolve duas operações fundamentais. A primeira é o estudo, que consiste na leitura e análise do documento para identificar o assunto, a função, a atividade e o contexto a que se refere. A segunda é a codificação, que consiste em aplicar o código correspondente à categoria identificada no plano de classificação. Métodos de classificação. Segundo Schellenberg, a doutrina apresentada no material destaca 3 métodos de classificação associados a Schellenberg. São eles: classificação funcional, classificação organizacional ou estrutural, e classificação por assunto. Na classificação funcional, o documento é classificado com base nas ações, funções, subfunções e atividades do organismo produtor. Esse método é considerado o mais apropriado para órgãos públicos, porque as estruturas administrativas podem mudar com frequência, mas as funções tendem a permanecer. Por exemplo, uma instituição pode alterar nomes de departamentos, diretorias e coordenadorias, mas continuará exercendo funções como gestão de recursos humanos, controle de frequência, gestão financeira, compras, licitações e prestação de contas. A grande vantagem da classificação funcional é sua estabilidade. Ela identifica a totalidade das funções e atividades do organismo produtor e evita que uma mesma atividade comum a várias unidades apareça repetida várias vezes no plano de classificação. Por isso, em prova, quando a questão disser que o método é mais adequado para órgãos públicos por resistir melhor a mudanças estruturais, a resposta tende a ser classificação funcional. Na classificação organizacional, também chamada estrutural, o documento é classificado conforme a estrutura interna do órgão, como diretoria, gerência, departamento, setor ou unidade. Esse método reflete o organograma da instituição. Sua desvantagem é a instabilidade, porque organogramas mudam. Quando a estrutura muda, os documentos podem precisar de reclassificação. Além disso, a mesma função pode existir em unidades diferentes e receber códigos distintos, o que prejudica a uniformidade. Na classificação por assunto, o documento é classificado conforme o conteúdo informativo. Esse método é mais raro em arquivos públicos e deve ser usado com cautela, porque pode dificultar a avaliação documental. A avaliação deve considerar conjuntos documentais, séries, funções e atividades, e não assuntos isolados. Um mesmo tipo documental pode tratar de assuntos diferentes, o que gera inconsistência. O assunto é mais adequado para a descrição e a recuperação temática do que para estruturar a gestão arquivística. Para a FGV, o ponto principal é saber diferenciar os 3 métodos. Funcional corresponde às ações e funções. Organizacional corresponde à estrutura do órgão. Por assunto corresponde ao conteúdo temático do documento. Em órgãos públicos, a tendência mais adequada é a funcional. Avaliação de documentos. A avaliação de documentos é o processo de análise que estabelece os prazos de guarda e a destinação dos documentos de arquivo, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. A banca costuma cobrar essa definição de forma quase literal. Avaliar significa decidir por quanto tempo o documento deve permanecer em cada fase e qual será sua destinação final. Para isso, examinam-se os valores primários e secundários do documento. Valor primário. O valor primário, também chamado valor administrativo ou imediato, é o valor que o documento possui para a entidade que o produziu ou recebeu, em razão de sua utilidade para as atividades que motivaram sua criação. Ele pode envolver finalidade administrativa, legal, fiscal, contábil, financeira, probatória imediata ou operacional. Um documento tem valor administrativo quando informa, fundamenta ou prova atos da administração. Tem valor legal quando comprova um direito, uma obrigação ou um fato relevante perante a lei. Tem valor fiscal quando comprova operações financeiras, tributárias ou contábeis. Enquanto esse valor primário existir, o documento deve permanecer acessível para a instituição, normalmente nos arquivos corrente ou intermediário.
Valor secundário. O valor secundário, também chamado valor histórico ou imediato, é o valor que o documento adquire para finalidades diferentes daquelas que motivaram sua produção. Ele interessa não apenas à entidade produtora, mas também a pesquisadores, cidadãos, historiadores, gestores, órgãos de controle e à sociedade. O valor secundário pode ser probatório ou informativo. O valor probatório consiste na capacidade de comprovar a existência, a estrutura, o funcionamento, as competências, as ações e as responsabilidades da instituição. O valor informativo consiste na relevância das informações contidas no documento para estudo, pesquisa, memória institucional, gestão do conhecimento ou compreensão de fenômenos sociais, administrativos ou históricos. Documentos com valor secundário devem ser preservados permanentemente. Documentos que possuem apenas valor primário e já cumpriram seus prazos de guarda podem ser eliminados, desde que a eliminação siga os procedimentos técnicos e legais. Prazos de guarda e destinação final. O prazo de guarda é o período durante o qual o documento deve permanecer arquivado nas fases corrente e intermediária. Esse prazo pode ser definido em anos ou condicionado a um evento, como o encerramento de vigência, a aprovação de contas, a conclusão de processo, o fim de contrato ou outra condição administrativa. A destinação final é a decisão sobre o que acontecerá com o documento após o cumprimento do prazo de guarda. Essa decisão pode ser eliminação ou guarda permanente. A guarda permanente ocorre quando o documento possui valor secundário. A eliminação ocorre quando o documento não possui valor secundário e já cumpriu todos os prazos necessários. A tabela de temporalidade é o instrumento que reúne essas informações. Ela indica o código ou a série documental, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final e observações relevantes. Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. A avaliação documental exige conhecimento técnico e conhecimento das atividades da instituição. Por isso, a legislação prevê a atuação de comissões permanentes de avaliação de documentos. Essas comissões são órgãos técnicos instituídos no âmbito dos órgãos e entidades, com a finalidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados. A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos deve identificar documentos de guarda permanente, indicar documentos destituídos de valor, orientar unidades administrativas, aplicar instrumentos de gestão documental e submeter listagens de eliminação para aprovação da autoridade competente. Para a prova, é essencial não confundir a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos com a equipe responsável por instrumentos de pesquisa. A comissão atua em instrumentos de gestão, especialmente código ou plano de classificação e tabela de temporalidade e destinação. Instrumentos de pesquisa são próprios de outras atividades arquivísticas, especialmente descrição e acesso em arquivos permanentes. Seleção e destinação de documentos. A seleção é a separação dos documentos de acordo com sua destinação prevista na tabela de temporalidade. Em outras palavras, depois que a avaliação estabelece prazos e destinos, a seleção separa aquilo que será eliminado daquilo que será preservado, transferido ou recolhido. A destinação é a decisão, baseada na avaliação, sobre o encaminhamento dos documentos. Ela pode assumir três formas principais: eliminação, transferência ou recolhimento. A eliminação é a destruição dos documentos que já cumpriram seus prazos de guarda e não possuem valor secundário. Ela deve ser segura, formalizada e autorizada. Não se trata de jogar documentos fora por falta de espaço. Trata-se de aplicar uma decisão técnica prevista em instrumento aprovado. A transferência é o envio de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Ela ocorre quando o documento já não é consultado com frequência, mas ainda precisa ser guardado por razões administrativas, legais, fiscais ou precaucionais. O documento ainda não chegou à destinação final. Ele aguarda eliminação ou recolhimento futuro. O recolhimento é o envio de documentos para o arquivo permanente. Ele ocorre quando o documento já cumpriu seus prazos de guarda nas fases anteriores e possui valor secundário, seja histórico, probatório ou informativo. Recolhimento não é sinônimo de transferência. Transferência leva ao intermediário. Recolhimento leva ao permanente. A FGV costuma cobrar a diferença entre transferência e recolhimento. A frase de memorização é simples: transfere para o intermediário, recolhe para o permanente. Tipos de transferência e recolhimento. A transferência pode ser periódica ou permanente, conforme o critério adotado. A transferência periódica ocorre segundo o cronograma regular. A transferência permanente, no sentido apresentado no material, ocorre em intervalos irregulares, conforme a necessidade. O recolhimento pode ser sistemático, regular ou selvagem. O recolhimento sistemático segue cronograma. O recolhimento regular ocorre quando ultrapassado o limite do uso primário. O recolhimento selvagem ocorre sem critério técnico adequado. Em prova, o termo selvagem deve acender alerta, porque indica a ausência de método ou critério. Instrumentos da gestão de documentos. Os dois principais instrumentos da gestão de documentos são o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. A FGV cobra bastante essa dupla. O plano de classificação organiza os documentos em classes, conforme método de classificação adotado. Ele nasce do estudo das estruturas, funções e atividades da instituição e da análise do arquivo produzido. Seu objetivo é permitir que todo documento produzido ou recebido seja identificado e classificado dentro de uma lógica arquivística. A tabela de temporalidade e destinação é o instrumento que define prazos de guarda, condições de guarda, transferência, recolhimento, descarte ou eliminação.
Ela deve ser aprovada por autoridade competente. É instrumento de destinação, mas depende da avaliação documental. Para diferenciar os dois instrumentos em prova, pense assim: o plano de classificação responde onde o documento se encaixa no conjunto documental. A tabela de temporalidade responde por quanto tempo o documento fica guardado e qual será seu destino final. A tabela de temporalidade geralmente apresenta, em linguagem visual, campos como atividade, documento, código, prazo de guarda na fase corrente, prazo de guarda na fase intermediária, destinação final e observações. Como este material foi elaborado para áudio, a tabela pode ser lida da seguinte forma: para cada atividade institucional, aparecem os tipos documentais correspondentes. Para cada tipo documental, aparece um código de classificação. Em seguida, a tabela informa o tempo de permanência na unidade produtora ou arquivo corrente. Depois, informa o tempo de permanência no arquivo intermediário. Por fim, indica se o documento será eliminado ou recolhido para guarda permanente, podendo trazer observações sobre condições, eventos ou normas aplicáveis. Programas de gestão de documentos. Um programa de gestão de documentos é um conjunto organizado de ações destinadas a enfrentar problemas documentais de uma instituição. Ele estabelece objetivos gerais e específicos, identifica problemas, define segmentos de intervenção, organiza ações, aponta bases legais, metas, produtos e indicadores. A banca pode afirmar que programas de gestão documental servem como instrumentos de organização, mas não conseguem articular ações para enfrentar problemas. Essa afirmação é incorreta. Justamente uma das funções do programa é articular ações para enfrentar problemas documentais. Um bom programa de gestão documental deve permitir que a instituição saiba o que será feito, de que maneira será feito, qual norma ampara a ação, qual meta será atingida, qual produto será entregue e como o desempenho será aferido. Níveis de aplicação de programas de gestão de documentos. Segundo a Unesco, o material apresenta 4 níveis de aplicação de programas de gestão de documentos, conforme referência doutrinária associada à Unesco. A FGV já cobrou esse tema mais de uma vez, então vale atenção especial. O primeiro nível é o nível mínimo. Nesse nível, o governo ou a instituição conta ao menos com programas de retenção e eliminação de documentos e procedimentos para recolher ao Arquivo Nacional ou à instituição arquivística pública aqueles documentos de valor permanente. A ideia central do nível mínimo é reter, eliminar e recolher corretamente. O segundo nível é o nível mínimo ampliado. Ele inclui o nível mínimo e acrescenta a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário. A palavra que diferencia o mínimo ampliado é centro de arquivamento intermediário. O terceiro nível é o nível intermediário. Ele compreende os 2 níveis anteriores e acrescenta programas básicos, como elaboração e gestão de formulários, elaboração de sistemas de arquivos correntes, gestão de correspondência e gestão de documentos vitais. O quarto nível é o nível máximo. Ele inclui todos os níveis anteriores e acrescenta ações mais abrangentes, como gestão de diretrizes administrativas, gestão de correspondência e telecomunicações, gestão de máquinas copiadoras e uso de recursos de automação. A FGV pode tentar inserir níveis inexistentes, como nível excelente, nível intermediário ampliado ou nível máximo ampliado. Esses nomes devem ser rejeitados. Os 4 níveis são: mínimo, mínimo ampliado, intermediário e máximo. SIGA, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo no âmbito da Administração Pública Federal. As atividades de gestão de documentos foram organizadas sob a forma de sistema pelo Decreto nº 4.915 de 2003, com a denominação de SIGA, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo. O Decreto nº 10.148 de 2019 promoveu alterações relevantes e revogou dispositivos anteriores, por isso o estudo deve considerar a legislação atualizada. O SIGA organiza as atividades de gestão de documentos de arquivo nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ele reforça a ideia de que gestão de documentos envolve produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, independentemente do suporte, visando à eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. A composição do SIGA é muito cobrada. O órgão central do SIGA é o Arquivo Nacional. Os órgãos setoriais são as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos e arquivos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Os órgãos seccionais são as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos e arquivos nas entidades vinculadas aos órgãos da Administração Pública Federal. É importante distinguir SIGA, SINAR e CONARC. No SIGA, o órgão central é o Arquivo Nacional. No SINAR, o órgão central é o CONARC. O CONARC é instituído no âmbito do Arquivo Nacional. Essa diferença é muito adequada para a questão de associação. Ao órgão central do SIGA, isto é, ao Arquivo Nacional, competem funções como planejar, coordenar e supervisionar assuntos relativos ao sistema, definir, elaborar e divulgar diretrizes e normas gerais, editar normas para padronização de procedimentos técnicos de gestão de documentos, orientar os órgãos e entidades, promover integração, estimular capacitação e apoiar o funcionamento do sistema. Aos órgãos setoriais cabe coordenar a implantação das normas do SIGA em seu âmbito, aplicar e orientar a aplicação dos instrumentos de gestão, elaborar códigos de classificação e tabelas de temporalidade das atividades fim, aplicar os instrumentos relativos às atividades meio e orientar suas unidades. Para a prova, guarde que os órgãos setoriais têm papel importante na elaboração e aplicação do plano de classificação e da tabela de temporalidade.
O decreto número 10.148 de 2019 também trata da Comissão de Coordenação do SIGA. Essa comissão é presidida pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e conta com representantes do Arquivo Nacional, do Órgão Central do Sistema de Serviços Gerais, do Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação e presidentes das subcomissões de coordenação do SIGA dos órgãos da Administração Pública Federal. Suas competências incluem propor diretrizes e normas, orientar órgãos integrantes, monitorar a aplicação das normas, fornecer informações ao órgão central e assessorar o órgão central na execução de suas competências. Fundamentos legais da gestão de documentos. A Constituição Federal de 1988 atribui à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Em linguagem explicativa, esse dispositivo significa que o poder público tem responsabilidade sobre a organização, preservação e acesso à documentação governamental, devendo adotar medidas para permitir consulta legítima, transparência e controle social. A Lei Federal nº 8.159 de 1991, conhecida como Lei Nacional de Arquivos, estabelece que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Essa lei reforça que documentos de arquivo não são apenas papéis administrativos. Eles servem para administrar, provar, informar, preservar memória e apoiar a ciência e a cultura. A mesma lei define gestão de documentos como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. A Lei Federal nº 8.159 de 1991 também estabelece que a administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Isso demonstra que a gestão documental tem dimensão federativa e institucional. Em prova, a banca pode cobrar os fundamentos legais com foco em responsabilidade do Estado, acesso, transparência, preservação, prova e informação. O candidato deve lembrar que a legislação não trata a gestão documental como atividade opcional. Ela é dever do poder público. Arquivos correntes. O arquivo corrente é o arquivo de primeira idade ou primeira fase do ciclo documental. Ele é composto por documentos em curso ou, mesmo sem movimentação, ainda objeto de consultas frequentes. Todos os documentos de arquivo passam necessariamente pelo arquivo corrente. O arquivo corrente deve permanecer próximo aos produtores e usuários imediatos, porque existe para apoiar a atividade administrativa. Seus documentos possuem valor primário. A administração desses documentos compete à entidade que os produziu ou recebeu no exercício de suas funções. Segundo a Lei Federal nº 8.159 de 1991, consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Em linguagem de prova, arquivo corrente é sinônimo de uso frequente, tramitação, proximidade do produtor, valor primário e apoio à administração. A consulta ao arquivo corrente é geralmente restrita ao produtor ou à unidade competente, respeitadas as regras de acesso. Isso não significa que todo documento corrente seja sigiloso, mas significa que ele está sob uso administrativo direto e controle da entidade produtora. Protocolo e arquivo corrente. O protocolo é a unidade responsável pelas operações que caracterizam os serviços de gestão de documentos correntes. Ele se relaciona ao recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação, expedição e acompanhamento de documentos. A normatização do tratamento de documentos na fase corrente otimiza recursos humanos e materiais, melhora a recuperação da informação e apoia a tomada de decisão. Como o arquivo corrente é o de maior frequência de uso, sua organização tem impacto direto na eficiência administrativa. A banca FGV pode perguntar qual atividade deve ser realizada no arquivo corrente. Entre alternativas como arranjo, descrição, instrumentos de pesquisa e ordenação em fundos, a avaliação pode aparecer como atividade relacionada à gestão documental. Porém, é preciso analisar o contexto da questão. Arranjo e descrição são típicos de arquivo permanente. Protocolo, classificação, controle, tramitação e avaliação documental se relacionam à gestão de documentos e ao tratamento de documentos correntes e intermediários. Terminologia arquivística aplicada à administração de documentos é termo associado à gestão de documentos. Para a prova, pode ser entendido como sinônimo. Arquivo corrente é o conjunto de documentos em tramitação ou não, que, pelo valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade produtora, a quem compete sua administração. Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece prazos de guarda e destinação, de acordo com os valores atribuídos aos documentos. Ciclo vital dos documentos é o conjunto de fases sucessivas pelas quais passam os documentos, desde sua produção até a eliminação ou guarda permanente. Classificação é a análise e identificação do conteúdo e do contexto dos documentos, com seleção da categoria sob a qual serão recuperados e possível atribuição de códigos. Código de classificação é o instrumento que organiza as classes documentais e permite atribuir códigos aos documentos conforme sua função, atividade, estrutura ou assunto. Destinação é a decisão, baseada na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para eliminação, transferência, recolhimento ou guarda permanente.
Eliminação é a destruição de documentos que já cumpriram os prazos de guarda e não possuem valor permanente, desde que respeitados os procedimentos técnicos e legais. Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando à eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. Plano de classificação é o esquema de distribuição de documentos em classes, elaborado a partir do estudo das estruturas, funções e atividades da instituição e da análise do arquivo produzido. Prazo de guarda é o tempo durante o qual o documento deve permanecer nos arquivos corrente e intermediário antes de sua destinação final. Recolhimento é a entrada de documentos no arquivo permanente. Deve ser diferenciado da transferência. Seleção é a separação dos documentos conforme sua destinação, distinguindo documentos de guarda permanente daqueles passíveis de eliminação. Tabela de temporalidade é o instrumento de destinação aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda, transferência, recolhimento, descarte ou eliminação. Transferência é a passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Não deve ser confundida com recolhimento, que leva ao arquivo permanente. Valor primário é o valor que o documento possui para a entidade produtora, em razão de sua utilidade administrativa, legal ou fiscal. Valor secundário é o valor que o documento possui para finalidades diferentes daquelas que motivaram sua criação, podendo ser histórico, probatório ou informativo. Como ler os esquemas e tabelas do material em forma de áudio? O esquema das 3 fases da gestão de documentos pode ser lido assim. A fase de produção busca racionalizar a criação documental, otimizar recursos e escolher adequadamente equipamentos e pessoas. A fase de utilização acompanha o fluxo do documento no cumprimento de sua função administrativa, controla seu armazenamento após encerrada a tramitação e envolve protocolo, expedição, organização e arquivamento. A fase de avaliação e destinação estabelece prazos de guarda, define a destinação final, promove eliminação periódica e orienta transferência e recolhimento para os arquivos adequados. O esquema dos métodos de classificação de Schellenberg pode ser lido assim: existem 3 métodos principais. O método funcional considera as ações, funções e atividades. O método organizacional considera a estrutura do órgão. O método por assunto considera o conteúdo temático do documento. Para órgãos públicos, a classificação funcional é normalmente mais estável e recomendada. O esquema dos tipos de destinação pode ser lido assim: a destinação pode levar à eliminação, à transferência ou ao recolhimento. A eliminação destrói documentos sem valor secundário após o prazo de guarda. A transferência leva documentos para o arquivo intermediário. O recolhimento leva documentos para o arquivo permanente. A transferência pode seguir cronograma ou ocorrer conforme a necessidade. O recolhimento pode ser sistemático, regular ou selvagem, sendo o selvagem aquele sem critério técnico adequado. A tabela de temporalidade pode ser lida assim: em cada linha, a tabela relaciona uma atividade institucional a um tipo documental. Em seguida, informa o código do documento, o prazo de guarda no arquivo corrente, o prazo de guarda no arquivo intermediário, a destinação final e eventuais observações. O candidato deve reconhecer que essa tabela é o instrumento que define quanto tempo guardar e qual destino dar ao documento. O plano de classificação pode ser lido assim: ele apresenta classes, subclasses, atividades e documentos, mostrando onde cada documento se encaixa dentro da estrutura ou das funções da instituição. Se o plano for funcional, a sequência parte de função, subfunção e atividade. Se o plano for estrutural, a sequência parte de unidade produtora, setor ou departamento. Pontos de maior incidência em provas da FGV. A FGV costuma cobrar a definição de gestão de documentos e suas 3 fases. A resposta correta para as 3 fases é produção, utilização e destinação. Alternativas com recebimento, classificação e registro, ou uso, recuperação e arranjo, costumam ser armadilhas. A FGV cobra os níveis de aplicação do Programa de Gestão de Documentos. Os 4 níveis são mínimo, mínimo ampliado, intermediário e máximo. O nível mínimo tem retenção, eliminação e recolhimento de documentos permanentes. O mínimo ampliado acrescenta centros de arquivamento intermediário. O intermediário acrescenta programas básicos, como gestão de formulários, arquivos correntes, correspondência e documentos vitais. O máximo acrescenta gestão de diretrizes, telecomunicações, máquinas copiadoras e automação. A FGV cobra a fase de utilização como aquela que inclui protocolo, classificação, organização, instrumentos de recuperação da informação e gestão de arquivos correntes e intermediários. A FGV cobra a fase de produção quando há problema de excesso de documentos, formulários repetidos, documentos diferentes para os mesmos propósitos ou cópias desnecessárias. A FGV cobra a diferença entre arquivo corrente, intermediário e permanente. Documentos correntes são os em curso ou de consulta frequente. Documentos intermediários não são mais de uso corrente, mas aguardam eliminação ou recolhimento por razões administrativas. Documentos permanentes possuem valor histórico, probatório ou informativo e devem ser definitivamente preservados. A FGV cobra que documentos com longos prazos de guarda e baixa frequência de uso devem ser encaminhados ao arquivo intermediário, com o objetivo de economizar espaço e recursos. A FGV cobra a diferença entre transferência e recolhimento. Transferência leva ao arquivo intermediário. Recolhimento leva ao arquivo permanente. A FGV cobra valores documentais. O valor primário pode ser administrativo, legal ou fiscal.
O valor secundário pode ser histórico, probatório ou informativo. A FGV cobra que a gestão documental abrange as fases corrente e intermediária e tem como objetivo também proteger os documentos históricos para a organização e para a sociedade. A FGV cobra que arranjo, descrição e elaboração de instrumentos de pesquisa não são atividades centrais da gestão documental nas fases corrente e intermediária, pois se relacionam mais fortemente ao arquivo permanente. Pegadinhas clássicas. Primeira pegadinha: afirmar que gestão de documentos atua em todas as fases do ciclo vital como se incluísse plenamente o arquivo permanente. O correto é que a gestão documental atua sobre documentos em fase corrente e intermediária, visando a eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. Segunda pegadinha: dizer que protocolo é a primeira fase da gestão documental. O protocolo está associado ao arquivo corrente, que é a primeira idade documental, mas dentro das fases de gestão documental se encaixa na utilização, que é a segunda fase. Terceira pegadinha: confundir transferência com recolhimento. Transferência é para o arquivo intermediário. Recolhimento é para o arquivo permanente. Quarta pegadinha: afirmar que todos os documentos devem ser disponibilizados a quem deles necessitar. O acesso deve observar legitimidade, sigilo e normas de consulta. O correto é disponibilizar a informação no lugar certo, no momento certo e para as pessoas certas. Quinta pegadinha: tratar tabela de temporalidade como instrumento de classificação. A tabela define prazos e destinação. O plano de classificação organiza os documentos em classes. Sexta pegadinha: dizer que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos elabora instrumentos de pesquisa. O correto é que ela atua na avaliação e nos instrumentos de gestão, como código ou plano de classificação e tabela de temporalidade. Sétima pegadinha: apresentar níveis inexistentes da Unesco, como nível excelente, intermediário ampliado ou máximo ampliado. Os níveis corretos são mínimo, mínimo ampliado, intermediário e máximo. Oitava pegadinha: classificar por assunto como método mais adequado para órgãos públicos. Em regra, a classificação funcional é mais adequada para órgãos públicos, porque resiste melhor a mudanças estruturais. Nona pegadinha: afirmar que eliminação é simples descarte. Eliminação é procedimento técnico, autorizado, baseado em avaliação e tabela de temporalidade. Décima pegadinha: associar arquivo corrente à guarda permanente. Arquivo corrente é primeira idade, uso frequente e valor primário. Guarda permanente pertence à fase permanente e decorre de valor secundário. Roteiro de revisão oral para memorização. Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas aplicadas à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, com o objetivo de eliminar documentos sem valor permanente ou recolher ao arquivo permanente aqueles que possuem valor secundário. A gestão documental nasce da necessidade de controlar a explosão documental, racionalizar processos, reduzir custos, evitar duplicidades, melhorar a recuperação da informação e preservar documentos de valor permanente. As três fases da gestão de documentos são produção, utilização e destinação. Produção é a criação racional de documentos. Utilização é o fluxo, o controle, o uso, o protocolo, a classificação, a organização e o arquivamento enquanto o documento cumpre sua função. Destinação é a avaliação final, com definição de prazos de guarda, eliminação, transferência ou recolhimento. As principais atividades são classificação, avaliação, seleção e destinação. A classificação identifica contexto, função, atividade e código. A avaliação define valor, prazo de guarda e destino. A seleção separa documentos conforme o destino. A destinação executa a decisão. Os principais instrumentos são plano de classificação e tabela de temporalidade. O plano de classificação organiza os documentos em classes. A tabela de temporalidade define prazos de guarda e destinação final. Valor primário é o valor administrativo, legal ou fiscal para a entidade produtora. Valor secundário é o valor histórico, probatório ou informativo para a instituição, para a sociedade e para outros usuários. Arquivo corrente é o conjunto de documentos em curso ou de consulta frequente. Arquivo intermediário é o conjunto de documentos que não são mais de uso corrente, mas ainda aguardam eliminação ou recolhimento. Arquivo permanente é o conjunto de documentos de valor histórico, probatório ou informativo, que devem ser preservados definitivamente. Transferência é o envio ao arquivo intermediário. Recolhimento é o envio ao arquivo permanente. Eliminação é a destruição autorizada de documentos sem valor secundário após o cumprimento do prazo de guarda. O SIGA é o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal. Seu órgão central é o Arquivo Nacional. O SINAR tem como órgão central o CONARC. O CONARC é instituído no âmbito do Arquivo Nacional. A Constituição Federal de 1988 atribui à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para permitir consulta legítima. A Lei Federal nº 8.159 de 1991 estabelece que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, como apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como prova e informação. Fechamento para prova. Para acertar questões da FGV sobre este tema, o candidato deve gravar a lógica do ciclo. O documento é produzido de forma racional. Depois, é utilizado, protocolado, classificado, consultado, movimentado, arquivado e controlado. Em seguida, é avaliado para definição de prazo de guarda e destinação.
Se não tiver valor permanente, será eliminado. Se tiver valor secundário, será recolhido ao arquivo permanente. Se ainda não é de uso corrente, mas precisa aguardar prazo, será transferido ao arquivo intermediário. A gestão documental é, portanto, uma atividade de racionalização, eficiência, controle, acesso legítimo, economia, avaliação e preservação. Sempre que a questão trouxer essas ideias associadas às fases corrente e intermediária, a alternativa tende a estar correta. Sempre que a questão reduzir a gestão documental a simples distribuição, depósito, arranjo permanente, descrição permanente ou disponibilização irrestrita, desconfie. O núcleo da matéria pode ser resumido em uma frase final para memorização: gestão de documentos é administrar tecnicamente os documentos desde a produção até a eliminação ou recolhimento, nas fases corrente e intermediária, garantindo eficiência administrativa, acesso autorizado, economia, segurança e preservação do que tem valor permanente.